Olá, pessoal! Eu sou Adriana Fernandes e nós estamos estudando noções de direito público para concurso. Estamos vendo direito administrativo e nesse módulo nós já vimos os princípios da administração pública, administração direta, indireta e fundacional, vimos o controle da administração pública e nesse quarto vídeo nós vamos estudar contrato administrativo. Muito bem. Contrato é um acordo, um livre acordo de vontades. Ele cria direitos e deveres recíprocos entre as partes. Estou falando de um contrato normal. É um acordo que a gente pactua, que a gente combina livremente. O contrato administrativo é diferente. Contrato administrativo é aquele que é firmado entre um particular e administração pública ou entre duas entidades públicas. O contrato administrativo é um acordo entre a administração pública e um particular ou entre entidades públicas para atendimento a um interesse público, nas condições determinadas pelo poder público. Então, é o poder público quem vai determinar as condições em que esse contrato vai ser executado. A lei que rege o contrato administrativo é a Lei Federal número 8.666 de 93. A princípio eu ia transcrever, nós vamos ver que em alguns momentos eu falo de artigos da lei, mas eu achei que é mais interessante para o seu estudo você pegar essa lei, ter ela em mãos e interromper, se for o caso, o vídeo e ler o artigo ali que eu estou indicando, tá? Então, assim, eu poderia facilitar transcrevendo os artigos da lei, mas eu acho que para fins de memorização é mais fácil que você pare o vídeo, leia o artigo, busque o artigo na lei. Eu acho que isso favorece melhor o seu estudo, ok? Então, para o vídeo, vai lá na internet, imprime a Lei 8.666, pelo menos pode dar uma olhada antes nos artigos que a gente menciona aqui, que não são todos da lei, para você não precisar imprimi-la toda, e corre o olho. Se não me engano, eu falo dos artigos 57 ao 79, mas convém verificar depois aí, ok? Bom, contrato administrativo, ele é então um negócio jurídico que, ao proteger um interesse coletivo, porque se uma das partes é a administração pública, está defendendo o interesse coletivo, justifica um tratamento diferenciado pela administração, um rigor maior em relação ao contratado, né? Por isso, o contrato administrativo admite cláusulas exorbitantes que não seriam aceitas num contrato entre particulares, né? E que cláusulas exorbitantes são essas? São cláusulas que colocam o contrato, as partes do contrato, em condição de desigualdade. Enquanto o contrato comum exige que as partes fiquem em condição de igualdade, no contrato administrativo, que é firmado com a administração pública, o Estado sempre vai estar numa condição mais favorável que o contratado. Então, a primeira característica aí é essa questão da desigualdade. Bom, nessa questão de cláusulas exorbitantes que constam de um contrato administrativo, nós temos a questão da alteração unilateral, que alguns chamam de mutabilidade do contrato, né? Nós vamos ver depois, mais adiante, que a administração pública pode alterar algumas condições do contrato, sem, óbvio, desrespeitar os direitos do contratado, tá? Mas ela pode alterar, exigir uma determinada alteração e o contratado é obrigado a atender.
Outra cláusula exorbitante que é característica do contrato administrativo é a rescisão unilateral. Nos casos previstos no artigo 79, inciso 1º, é possível que a administração rescinda, interrompa o contrato, que o contrato deixe de vigorar e o contratado tem que aceitar. Outra cláusula exorbitante, característica desse tipo de contrato, é a fiscalização da execução e aplicação de sanções em caso de descumprimento. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, quais são as características do contrato administrativo? O que esse trem tá piscando, gente? Parou. Perdão. Características do contrato administrativo. Ele é consensual. Ele é um acordo de vontades. Ele é formal. Não pode ser verbal. Ele deve obedecer, né, a formalidade que consta como requisito legal lá no artigo 60 e 62 da Lei de Licitações, e é obrigatório que o seu extrato, né, o seu resuminho ali, seja publicado no Diário Oficial. Ele é oneroso, então ele é remunerado conforme o que for combinado entre as partes. Ele é cumulativo, existem compensações recíprocas e equivalentes para as partes. Ele é sinalagmático. Olha o nome, gente. Sinalagmático. É reciprocidade de obrigações, né? As partes têm direitos e têm obrigações, cada uma delas. É uma via de mão dupla. É o que isso quer dizer. É um contrato de adesão, ou seja, as cláusulas são impostas unilateralmente por quem? Pela administração. Ele é personalíssimo, representa a melhor proposta. E é bom lembrar disso aqui, porque vale a letra seguinte, a letra H, estava dizendo aí, exige prévia licitação. O contrato, ele é sempre resultado de um procedimento licitatório, tá? A administração não pode contratar com quem ela quer do jeito que ela quiser. É preciso que haja um procedimento prévio, que é um procedimento licitatório, né? Ressalvadas algumas hipóteses legais e excepcionais. Então, né, afora as exceções, a regra é que os contratos sejam resultado de uma licitação. E a licitação é um procedimento que se realiza para contratar a empresa para prestar um serviço ou para fornecer um produto que apresentar a melhor proposta. Não necessariamente a proposta mais barata. É preciso observar a relação custo-benefício. Mas aí a questão do caráter personalíssimo do contrato administrativo é que eu não posso, aquela proposta foi apresentada por aquela empresa. Eu não posso determinar que outra empresa preste o serviço por aquele valor. O contrato administrativo, ele exige garantia. A garantia é uma forma de assegurar que o contrato vai ser executado. A administração pública cuida dos interesses do coletivo e com dinheiro público não se brinca. Então, ela procura se resguardar o máximo possível de um eventual prejuízo. Então, ela pode cobrar, tá lá nos artigos 55 e 56, cobrar uma garantia, ou seja, uma caução prévia de que aquele contrato será executado, porque se não for, ela fica com aquele valor para terminar o serviço, né? A garantia pode variar o valor dela entre 5 a 10% do valor do contrato.
Normalmente 10% são para contratos de grande vulto, de alta complexidade e de risco financeiro considerável. Grandes obras, por exemplo. Normalmente é 5%, né? Pode ser caução em dinheiro, faz um depósito e o dinheiro fica lá. Terminado o contrato, é devolvido. Pode ser em título da dívida pública, se a empresa possui títulos da dívida pública, eles são aceitos como garantia. Pode ser uma fiança bancária ou um seguro garantia, caso a empresa não tenha aquele valor, ela pode realizar o seguro ou fazer trabalhar com fiança, uma outra empresa venha ser sua fiadora, um banco. A duração do contrato administrativo, que está lá no artigo 57, determina que eles terão prazo determinado, que deve corresponder à disponibilidade de créditos orçamentários. Se a administração só tem 100 mil para trabalhar durante o ano e ela quer fazer um contrato de 200 mil, pode não. Da mesma forma, ela não pode, ela tem 100 mil, ela quer fazer um contrato aí de 2 anos e pagar 200. Não pode, não. Tá? Então, assim, é preciso que haja em caixa aquele valor determinado e isso é que vai indicar a duração do contrato. O ajuste, o contrato, pode ser prorrogado por igual período. Você faz um contrato de 12 meses, você pode prorrogar por mais 12, até um máximo de 5 anos de prorrogações sucessivas. Mas isso só é possível se o objeto do contrato estiver previsto no plano plurianual, que é aquele plano que o chefe do executivo faz quando toma posse, que ele apresenta e que vai virar depois a lei orçamentária, vai ser desmembrada a lei de diretrizes orçamentárias e depois na lei orçamentária anual. Então, para o contrato ser prorrogado, é preciso que o objeto é aquilo que está sendo negociado no contrato, ou a prestação de um serviço, realização de uma obra, ou contratação de um produto. É preciso que isso esteja previsto no plano plurianual. Serviços contínuos, a contratação de serviços contínuos em caráter excepcional pode ultrapassar esses 60 meses que nós falamos acima, que são 5 anos, tá? Mas também não indefinidamente. Pode ser prorrogado, além dos 5 anos, apenas por mais 12 meses, em caso de serviço contínuo e em caráter excepcional. Bom, nós falamos que as cláusulas exorbitantes, que é uma característica do contrato administrativo, uma das cláusulas exorbitantes é a alteração contratual unilateral. Bom, as possibilidades de alteração do contrato estão lá no artigo 65 da Lei de Licitações. E esse artigo prevê que o contrato pode ser alterado unilateralmente nos seus projetos e especificações ou no valor por acréscimo ou supressão do objeto. Se eu estou comprando material de escritório, eu posso diminuir 25% do valor do contrato ou acrescer. E o contratado é obrigado a aceitar. Claro, gente, que ele será remunerado por isso. Não pode haver desrespeito a direito nenhum dele. No caso de reforma de edifícios e equipamentos, esse teto de valor para ser alterado unilateralmente é de 50%. Não sendo reforma de edifício e equipamento, é 25%, para mais ou para menos. Mas o contrato também pode ser alterado bilateralmente, ou seja, por acordo entre as partes. Para substituir a garantia, ele quer pegar aquele dinheiro de volta e dar títulos da dívida pública. Se a administração aceitar, tudo bem.
né? Para modificar o regime de execução da obra ou do serviço, se é por empreitada ou outra modalidade, a forma de pagamento do contrato, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, tudo isso são condições que admitem que, se houver acordo entre as partes, o contrato possa ser alterado. Especificamente em relação à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, é preciso entender um pouquinho da teoria da imprevisão. Você faz um contrato com a administração e acontece algo que sua matéria-prima foi lá em cima o preço dela, duplicou. Poxa, você não pode ser obrigado a manter esse contrato levando prejuízo. Então, você pode demonstrar que houve uma questão, vamos dizer, de um caso fortuito, uma seca horrorosa, uma geada, um trem que ninguém previa, e que isso fez o preço da matéria-prima aumentar tanto, e aí combina aí um reajuste do valor do contrato. Porém, na teoria da imprevisão, que autoriza a manutenção desse equilíbrio econômico-financeiro, que autoriza então a alteração no valor do contrato para você não levar, para o contratado não levar prejuízo, na teoria da imprevisão não podem estar previstos fatos que sejam abrangidos pelos riscos do contrato, né? Então, por exemplo, você faz um contrato para arrumar o telhado numa determinada época que tem chuva, o contratado, com certeza, ele tem que prever isso e dar um jeito de cobrir e fazer esse serviço mesmo apesar da chuva, ok? Ah, mas choveu, eu não consegui, esse trem tá piscando de novo, esse trem vai apagar? Tá piscando pra vocês aí? Que encrenca, hein? Bom, mas eu fechei o contrato com a administração, veio a chuva, eu não tô conseguindo terminar o telhado, vou atrasar o serviço. E vai ficar mais caro porque eu tô com o homem parado aqui para fazer a obra. Não, isso não é teoria da imprevisão, tá? Isso é risco do contrato, você tinha obrigação de se precaver. Vamos lá, o que entra na teoria da imprevisão que vai alterar, que vai possibilitar alteração no valor do contrato para manter o equilíbrio econômico-financeiro? Caso de força maior ou caso fortuito. Caso de força maior são situações que o homem causou. Caso fortuito são situações que a natureza causou, tá? Força maior, por exemplo, questões de greve, que impediu, greve dos caminhoneiros, que impediu que um determinado produto que você comprou para fazer uma obra não chegue até você, e aí você não consegue executar a obra. Greve, guerra são questões de força maior, causados pelo homem. Casos fortuitos são situações causadas pela natureza, geadas que não foi possível prever, enchente, etc. Existe também situações chamadas fato do príncipe. É quando o governo dá uma determinação do Estado, é uma determinação estatal geral. Ninguém estava prevendo e deram um aumento aí de X% na gasolina, que elevou demais o frete, que elevou então o produto, o custo do produto que eu estou vendendo para a administração pública. Essa situação chamada fato do príncipe entra na teoria da imprevisão e admite o equilíbrio econômico-financeiro. O fato da administração é uma determinação estatal também, mas aí já não uma questão geral, que atinge a todos igualmente, mas uma determinação específica que atinge só o produtor rural, por exemplo, e eleva o custo da mercadoria, ou que atinge só o produtor de cimento,
e eleva o custo daquele produto e vai elevar o custo da obra. Ou então, outras interferências imprevistas verificadas que porventura ocorrerem durante a execução do processo. Perdão, durante a execução do contrato. Interferências imprevistas, mas que enquanto você executa o contrato, ela surge, né? Você contratou, a administração contratou você para você fazer uma determinada reforma e durante essa reforma você verifica que tem um piso totalmente podre por baixo de alguma coisa que você não tinha visto. Então, isso vai encarecer a obra e isso não foi previsto, isso não foi visto durante a contratação. Então, o contrato vai ser alterado para incluir essa interferência imprevista que surgiu durante a execução da obra. Os casos de extinção do contrato estão lá nos artigos 59, 78 e 79. Quando é que o contrato acaba? Quando o contrato deixa quando ele perde sua eficácia? Quando há conclusão do objeto ou com o advento do termo. Conclusão do objeto. Objeto é uma obra. Terminou a obra, terminou o contrato. O contrato é a entrega de um produto. Entregou o produto, acabou o contrato. Ou advento do termo. Eu contratei uma prestação de serviço por 12 meses. Passou os 12 meses, acabou, obrigado, tchau. É o advento do termo, é a chegada da data de término do contrato que foi estabelecida entre as partes. Mas o contrato também pode ser rescindido. A gente chama de rescisão contratual quando você antecipa o fim do contrato. Quando é que isso pode acontecer? Bom, na rescisão administrativa, que é um ato unilateral da administração, ela pode ocorrer por inadimplência do contratado, ele não está cumprindo o contrato, ou por interesse público. Eu contratei para realizar uma determinada obra, mas eu não vou mais fazer essa obra porque surgiu uma questão mais urgente, uma obra mais urgente de uma outra unidade, eu vou ter que fazer aquele contrato, mas eu vou ter que indenizar o contratado, porque aqui ele já comprou material, ele já se preparou para cumprir o contrato comigo, então eu preciso indenizar eventuais prejuízos, tá? São as questões indicadas lá no artigo 78, nos incisos 1 a 12 e 17 da Lei de Licitações. A rescisão também pode ser amigável, ou seja, as duas partes vão combinar. E quando você faz um acordo de rescisão, uma rescisão amigável, o documento chama distrato e não rescisão. Os casos de rescisão amigável, os casos de distrato, estão lá no artigo 78, nos incisos 13 a 16. Pode haver a rescisão judicial, ou seja, um juiz que vai determinar a interrupção daquele contrato e vai estar lá no artigo 78, incisos também 13 a 16, os casos. E a rescisão de pleno direito, quando acontece um fato superveniente que independe da vontade das partes, como é o caso do falecimento do contratado, ou da dissolução da sociedade da empresa que tinha contratado com a administração, ou quando o perecimento do objeto, o objeto se perde, não é mais possível entregar aquele objeto. É uma rescisão de pleno direito. E o contrato pode ser extinto. Olha, eu não estou falando de rescisão. Eu estou falando de extinção. Também está previsto nos artigos 59, 78 e 79.
O contrato é extinto quando ele é anulado. Foi verificado alguma ilegalidade naquele contrato, ou alguma coisa diferente do edital que regeu a licitação, ou alguma coisa que está ferindo a lei. O contrato é então anulado. Essa anulação é retroativa, não é daqui para frente, ela volta lá desde quando o contrato foi assinado, e aquilo que o contratado já tiver executado ou entregue, ele deve ser indenizado, tá? Verificar lá no artigo 59 as situações. Bom, outra característica do contrato administrativo é que a administração pode aplicar penalidade pela inexecução total ou parcial do contrato. Então, se eu, particular, contrato com outro particular e o contrato não é cumprido, tem multa, além de indenização. Mas quando você contrata com a administração, além de multa e de indenização, você tem algumas sanções. É uma das cláusulas exorbitantes, tá? Então, quando o contrato não for cumprido, ou total ou parcialmente, a administração chama o contratado e fala: olha, notifica ele. O que está acontecendo aí? Eu vou te aplicar uma sanção. Ele tem 5 dias para fazer a sua defesa prévia. E se a administração entender que ele não se justificou adequadamente, ou se ele não atender a defesa, ela pode aplicar uma das seguintes sanções: advertência, multa, mas para aplicar multa tem que estar previsto no edital e no contrato essa multa. Ela pode aplicar uma suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública por até 2 anos. A empresa X não cumpriu integralmente o contrato, então ela ficará impedida de contratar com a administração pelos próximos 6 meses. Ah, mas só 6 meses? Lembrem que a gente já viu lá sobre os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme o caso, pode ser 6 meses, mas também se for uma situação de maior gravidade ou se for reiterado, 2 anos, que é a penalidade máxima. Ela será expedido para essa empresa, num cadastro do Estado, uma declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública. No cadastro dessa empresa, no Estado, vai constar essa declaração, que ela é uma empresa inidônea. Ela não tem idoneidade, ela não tem capacidade, ela não pode ser contratada, ela não pode participar de licitação porque ela não cumpriu com um contrato. Essa declaração de inidoneidade, ela vai constar lá enquanto perdurar o motivo da punição, enquanto ela não cumpriu o contrato ou enquanto ela estiver suspensa. Se ela cumpriu, vamos supor que tenha dado os 2 anos de suspensão, ela tem que pedir a reabilitação. Para pedir a reabilitação, ela tem que ressarcir os prejuízos que ela causou por não ter cumprido o contrato. Só pode ser, pedido depois do prazo da sanção e 2 anos após a aplicação da sanção. É que ela pode pedir a reabilitação. Agora, nós vamos ver os tipos de contrato ou contratos em espécie. Nós temos os contratos propriamente ditos. Contratos administrativos de prestação de serviço, tá lá, o que eu tô falando aqui tá lá no artigo 6º da Lei de Licitações, que é a contratação de atividades privadas que a administração precisa. Eu preciso contratar um serviço de hidráulica, eu preciso contratar um serviço de chaveiro, eu preciso contratar um serviço de reprografia. É um contrato administrativo. Ou uma obra, um contrato de obra para construção, reforma ou ampliação, ou fabricação de produtos,
E ele pode ser celebrado por meio de empreitada por preço global ou por preço unitário ou por tarefa ou empreitada integral. Contrato de fornecimento, aquisição de bens móveis e semoventes, compra e venda, hortifruti granjeiros para a cozinha de um hospital, por exemplo, material de escritório, material médico hospitalar. Então, enfim, os contratos propriamente ditos são de prestação de serviço, de obra ou de fornecimento. Mas, além desses, nós temos contratos de concessão. Concessão de uso de bem público, nos casos de interesse público. Concessão comum de serviço público, é uma delegação de prestação de serviço público. Por exemplo, concessão de uso de bem público é quando você concede a uma ONG o direito de usar um determinado espaço público para ela atender uma parcela da população. Concessão comum de serviço público, ela é mediante concorrência. Já não é a lei 866 que regula, mas a lei 8987 de 95. Anota aí para depois você dar uma olhadinha lá no artigo 2º. É uma delegação de prestação de serviço público. Quer um exemplo? Empresa de ônibus. O serviço público delegado mediante concorrência para a empresa de ônibus é o fornecimento do transporte público, que garante o nosso direito de ir e vir. Concessão especial de serviço público são as parcerias público-privadas previstas lá na Lei 11.079 de 2004, que é a concessão administrativa, em que a administração é usuária daquele serviço, né? Uma execução de uma obra, fornecimento ou instalação de bens. Ou então uma concessão patrocinada, que é um serviço público ou de obra pública e que envolve cobrança de tarifa, que é um exemplo, pedágio. É uma concessão patrocinada. Então, os contratos de concessão podem ser concessão de uso de bem público, concessão comum de serviço público, caso das empresas de ônibus, concessão especial de serviço público, parcerias público-privadas. Um exemplo de concessão patrocinada são os pedágios. Nós temos os contratos de permissão, táxi, delegação de prestação de serviço público, também é transporte. É a título precário, ou seja, ele é um contratozinho mais simples, digamos assim. Ele não prevê tantas obrigações, tanta formalidade, como no caso de um contrato, de uma concessão. É mediante licitação. Vocês lembram que teve em Belo Horizonte, teve uma licitação para táxi há um tempo atrás? Todo mundo que tiver preencher determinados requisitos pode participar e vai gerando uma determinada pontuação, e quem fizer até tantos pontos tem direito a prestar o serviço de táxi na cidade. É um contrato de adesão. As cláusulas são impostas pela administração pública. Nós temos também contratos de gestão, que a administração direta e a indireta podem fazer com agências executivas ou, entre administração direta e indireta, né, que são as agências executivas, ou entre administração e particular, que são as organizações sociais, para atendimento a um fim social. E temos ainda os convênios e os consórcios. Diferente dos contratos, convênio aqui já não é contrato, ele é um termo de ajuste, é um acordo em que há objetivos de caráter comum recíproco. Enquanto no contrato administrativo
os interesses não são comuns, eu quero te vender e você me pagar, eu quero receber aquele produto e você quer o produto, no convênio nós dois queremos a mesma coisa. Nós queremos juntos prestar um serviço a uma parcela da comunidade, por exemplo. Então, nós nos juntamos mediante convênio, você me paga e eu vou realizar aquele serviço para aquela parcela da comunidade. O convênio pode ser firmado entre entidades da administração ou entre a administração e o particular. Dá uma olhada lá no artigo 116 da Lei de Licitações. E temos ainda os consórcios, em que os interesses também são comuns e realizado por entidades equivalentes. Autarquia com autarquia, ok? Agência com agência, fundação com fundação. A diferença, então, do consórcio para o convênio é que no consórcio as entidades têm que ser equivalentes. As entidades contratantes. Pois bem, isso é o que a gente tinha para falar sobre contratos administrativos. Dúvidas, enviem para adrifernandesbh@gmail.com. Compartilhe esta aula em suas redes sociais, Facebook e Instagram. E não esqueça de adquirir os meus livros pela editora Multifoco. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Bye, bye.